No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco o duplo padrão que a gente vê na imprensa, que a gente vê no judiciário, em outros órgãos de Estado, de ações que são feitas pelo pessoal da direita e como que é tratado, e dessas mesmas ações, ou piores, que são feitas pelo pessoal da esquerda e como que é tratado. Eu me inspirei em fazer esse vídeo porque eu estava lendo o artigo da Ana Paula Henkel na revista Oeste. Assim, ele é tão perfeito, ele é tão fidedigno que você começa a ler assim, começa até a dar um nervoso, até embrulha um pouco o estômago. O título já começou perfeito, né? O título é o seguinte: o ódio ilegal e o ódio do bem. Né? Obviamente, o ódio do bem é da ala progressista, dos esquerdistas. Eles podem fazer o que quiser, desejar a morte, enfim, que sempre vai ter gente para passar o pano na imprensa e no judiciário. O ódio ilegal são dos conservadores, do pessoal de direita, de quem defende o governo Bolsonaro. Esses não estão autorizados a fazer nada. Isso mostra também que os progressistas, eles são muito inteligentes. Eles ocupam pontos chaves do Estado. Tanto que, mesmo não sendo maioria no Brasil, eles têm grande influência. Eles dominam pautas, porque eles dominam universidades, dominam toda a parte de humanas das faculdades, então eles são muito inteligentes nesse sentido. E os conservadores acabaram ao longo da história e ao longo do tempo não ocupando as lacunas como os progressistas. E aí a gente vê um povo, a minoria, ditando regras sobre a maioria, que no caso do Brasil, o povo brasileiro majoritariamente é um povo conservador. Tanto que quando vem o primeiro candidato que se coloca como tal, vence. O que a gente mais tinha na eleição de 2018 eram esquerdistas. De todo gosto, da extrema esquerda até a esquerda. E mesmo assim venceu um conservador. O que mostra que o povo brasileiro, na média, o perfil do povo brasileiro, na sua maioria, é de pessoas conservadoras. Então vou ler aqui um trecho desse artigo dela, que assim eu achei impecável. Assino embaixo tudo que ela escreveu. Então ela começa, pulei algumas linhas, peguei alguns trechos só. Mesmo diante dos imensos progressos alcançados na humanidade, embasados na liberdade e na autonomia individual, nunca se viu uma histeria tão grande com doses cavalares de vitimização e reclamação, como se as novas gerações vivessem no antro de opressão. Cara, ela já começou perfeito. Se a gente pegar, por exemplo, negros, homossexuais, as próprias mulheres também, se comparar com o que era e o que temos hoje, pô, hoje praticamente a mulher já está no mercado de trabalho, está ocupando seu espaço. É claro, tem coisas a melhorar? Tem, mas a histeria não é compatível com o momento que a gente vive. Essa histeria toda, esse chilique que ocorre, seria compatível com o que era no passado, 15, 20, 30, 100 anos atrás. Agora as coisas estão melhorando e muito, então eu acho que o nível da histeria tem que se adequar à realidade. Pô, será que hoje, comparando com o que era, é tão ruim assim? É lógico que não. A gente o tempo vai passando e a gente vai evoluindo. Só que as pessoas que defendem os direitos humanos das minorias, eles não percebem a evolução e dá a impressão que eles vão cada vez ficando mais chiliquentos. Sabe? E aí isso acaba incomodando, porque não tem um senso de proporção. Faz sentido o povo cada vez ser menos preconceituoso, ser menos machista, e mesmo assim o discurso do bem, né, o discurso do ódio do bem, parece que não para de crescer. Faz sentido? Não faz sentido. Seguindo aqui. A gritaria da nova geração, que não arruma o quarto, mas quer arrumar o mundo, derrubando estátuas e queimando prédios, está por toda parte. A cultura do cancelamento está nas escolas, nas empresas, nas redes sociais, espalhada pela sociedade como uma erva daninha. Mas você não se pronunciou sobre isso, agora você falou demais. É o que mais vemos em plataformas digitais, mesas de bar e salas de jantar. É justamente agora, nos tempos mais prósperos da civilização, o cotidiano parece ter se tornado uma senzala intelectual, em que os autoproclamados senhores das casas grandes do pensamento acorrentam e julgam quem é ou não digno da liberdade de expressão. É a tal indignação seletiva que eu sempre comento, sempre coloco nas minhas redes sociais. Para a esquerda, para os progressistas, não importa o que é falado, mas importa quem fala. Então, se o Lula falar frases machistas, o Ciro Gomes falar frases machistas, tudo bem, vai se passar o pano numa boa. Basta pedir uma desculpinha e acabou-se a conversa. Se for do outro lado, se for Bolsonaro falando as mesmas coisas, as mesmas barbaridades, o mundo acaba. Aí vão até desejar a morte do Bolsonaro e vão achar até explicações filosóficas. Então, para você ver como o duplo padrão chega a ser asqueroso e só não percebe quem não quer. Continuando, foi-se o pudor de mascarar a clara tentativa de amordaçar, censurar e intimidar conservadores e liberais.
mas a gritaria e a histeria não se compartimentalizaram nas redes sociais ou na animosidade de debates calorosos que enfrentamos no dia a dia. A óbvia agressividade contra cidadãos que ousam expor o pensamento conservador e liberal, sem passar pelo crivo de comissariados ideológicos, pode ser algo assustador para quem é alvo de linchamentos virtuais e tentativas de assassinato de reputações. Isso é grave e deve ser combatido. Para isso, o silêncio, muitas vezes provocado pela turba sedenta de sangue que adora falar, não pode ser opção. Porém, o que assusta mais no cenário que envolve todos esses cavaleiros do apocalipse é mais grave. O que espanta é que esse novo comportamento pode agora ser visto passeando e se solidificando nas esferas de alguns poderes da República. E para isso, o silêncio também não pode ser uma opção. Isso aqui é um fato. A gente já vê, por exemplo, o nosso STF, até pelo fato do PT ter ficado aí 4 mandatos, mais da metade da composição da corte é formada por esquerdistas, por progressistas. Até aí, tudo bem, porque as eleições foram democráticas, mas o fato é o seguinte: na cúpula do judiciário, a ideologia de esquerda já reina. Nas universidades, desde a época do regime militar, que eles acabaram não prestando atenção nisso, a esquerda dominou faculdades, universidades, redações de jornais, enfim, e vão repetindo mentiras diversas vezes até que essas narrativas colam e algumas delas parecem até verdades absolutas, mas na verdade não é. É que a partir do momento que você tem um instrumento da universidade, um instrumento da imprensa, com bem bolado você consegue transformar qualquer narrativa em fato. Isso infelizmente acontece. Seguindo aqui. Na semana em que testemunhamos mais desmandos por parte do STF e do Senado, claramente alinhados no cerceamento da liberdade de expressão e nas manobras que têm como princípio manter cidadãos calados, do outro lado do espectro político presenciamos a festa da democracia e da liberdade, com jornalistas em grandes veículos de comunicação celebrando a confirmação que o presidente contraiu o coronavírus e desejando sua morte. O ódio do bem é autorizado e desejar a morte de oponentes políticos é parte da democracia, claro, quando é do lado de lá. Apenas a celebração dos tempos mais livres da humanidade e da liberdade de expressão em sua totalidade. Para os adversários do governo, tudo bem ignorar legislações e prerrogativas institucionais, prender jornalistas pelo crime de criticar cortes e seus agentes públicos e políticos. Em teoria, para eles, seriam medidas cabíveis contra os que praticam o ódio ilegal. Em tempos de pós-verdade, leis e lógica se tornaram detalhes abstratos, umas coisinhas incômodas que de vez em quando precisam ser empurradas para debaixo do tapete. E com relação aqui à questão de jornalistas que ela colocou em pauta, então a gente teve o jornalista Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista que se posiciona, ele não vem com aquela conversinha de que ele é isento, não. Ele é um jornalista com viés conservador, ele deixa isso claro, ele é transparente. Aí a gente vê, meses atrás, no ano passado, o não jornalista, porém praticante do exercício do jornalismo, Glenn Greenwald, conforme algumas notícias na imprensa foram publicadas à época, ele instruía o hacker, dava dicas de quem poderia ser hackeado ou não. Algumas, vocês devem se lembrar, ano passado tivemos algumas reportagens falando disso, que ele teria sido cúmplice. Mesmo assim, todos saíram em defesa dele, a imprensa inteira saiu em defesa dele, o STF saiu em defesa dele pelo direito ao sigilo da fonte, e é engraçado porque o STF, que deveria ser isento, que não deveria se manifestar fora dos autos, os ministros estavam todos defendendo o Glenn. Agora, no caso do Oswaldo Eustáquio, bastou ele criticar os deuses do STF para ele ser preso. E sobre o pretexto do quê? Ele estava propagando fake news. Pô, o pretexto é correto? O pretexto é super correto. Tá errado propagar fake news. Mas quem define o que é fake news e quem define que não é? O STF? Seguindo aqui. Foi-se o pudor de mascarar a clara tentativa de amordaçar, censurar e intimidar conservadores liberais e quem ouse criticar alguns ungidos em Brasília. O Clube da Falsa Ética, composto não apenas de políticos, acadêmicos e membros da imprensa engajada que pediram a censura das mídias sociais e da internet, mas de membros da mais alta corte do país, divorciou-se da realidade e entrou em processo litigioso com a sociedade. Durante a pandemia histórica, a única coisa que se espalhou mais rápido que o coronavírus foi a censura e as ações por mais restrições à liberdade de expressão. As reais máscaras colocadas nos rostos do mundo foram extirpadas daqueles que se escondiam nos armários da falsa proteção à democracia. E outra, como a esquerda vai falar em proteção à democracia, como o PT, Gleisi Hoffmann, Lula, vão falar em defesa da democracia, da liberdade de expressão, sendo que o PT, à época, tentou implantar a censura na imprensa. Dono da bola, Alexandre de Moraes chutou para fora do campo os sagrados direitos constitucionais.
A birra covarde de Moraes resultou numa canetada autoritária que mandou para a prisão o jornalista Oswaldo Eustáquio por ter feito duras críticas à corte e ao ministro. O ódio do bem de Alexandre de Moraes também expediu mandados de busca em uma dezena de residências de cidadãos comuns, parlamentares ligados ao governo, e de quebra proibiu que outros brasileiros usassem suas redes sociais ou se comunicassem com pessoas ligadas ao inquérito. Qual inquérito? Aquele das fake news a que ninguém, nem os advogados dos investigados e presos, tem acesso nem sabe do que se trata. Alexandre de Moraes é o menino mimado da corte e, para provar que acha que é dono da bola, ele chutou para fora do campo os sagrados direitos constitucionais, como a liberdade de expressão, a liberdade do exercício profissional, do processo legal, da garantia do sigilo da fonte e da privacidade. Vivemos um claro estado de exceção no Brasil, no qual as ilegalidades de agentes pagos por todos nós com o dinheiro do contribuinte não são expostas por uma imprensa que não apenas perdeu o monopólio da informação, mas o rumo, o profissionalismo e a decência. Mais uma vez, é necessário que palavras de ícones na defesa da liberdade sejam repetidas por aqui. Ao longo dos seus 8 anos de governo como presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan proferiu inúmeras vezes, talvez pela necessidade de um real alerta, a seguinte declaração: a liberdade nunca está mais de uma geração distante da extinção. Nós não a passamos para nossos filhos, hereditariamente. Ela deve ser defendida, protegida e entregue a eles para que façam o mesmo. Nossa linha de ação não pode ficar na esfera de hashtags nas redes sociais. Há muito mais em jogo do que tentativas de assassinato de reputações. A liberdade, em várias esferas, está na berlinda. Não é apenas um direito nosso questionar e cobrar consequências diante desses delírios de ministros. É um dever proteger nossas instituições das violações dos deveres constitucionais de seus membros. É necessário romper a barreira do medo e interromper as ações daqueles que, em um novo tribunal da pós-verdade, acham que estão acima do bem e do mal e da Constituição. Isso, infelizmente. Não vou nem aqui elencar exemplos específicos, porque são diversos exemplos de diversos ministros que, quando convém, utilizam o rigor da Constituição. Quando não convém, fatiam, rasgam, jogam na lata do lixo sem o menor constrangimento. Então, eles são defensores da Constituição a depender do réu. Porque, infelizmente, para alguns ministros do STF, o processo tem capa. E como tem capa? Capa contra capa, folha de rosto, enfim, é lamentável. No Brasil, infelizmente, a justiça aparenta não ser cega. Ela olha muito bem o réu para determinar se vai usar o rigor da lei ou se vai usar as brechas da lei. Isso é lamentável e é a percepção. E o mais grave é o que o povo percebe. Então, até a justiça fica em descrédito, o que é lamentável numa democracia. A mais alta corte do país precisa ser lembrada de que há algo acima dela, nossa Constituição. Perfeito. Diante dos claros abusos de Alexandre de Moraes, protegidos por outros membros da corte que deveria salvaguardar nossa Constituição, urge que pautemos o Senado para que a Casa apresente para votação o pedido de impeachment do ministro do STF, no caso, o Alexandre de Moraes. Desmandos e violações à democracia são combatidos com mais democracia e com a régua firme das leis. A mais alta corte do país precisa ser lembrada de que, por mais alta que seja, acima dela ainda estão a sociedade e a Constituição que nos rege. Isso você não tem a menor dúvida. Mas qual que é o problema? Infelizmente, o nosso Congresso ainda tem muita gente, muitos políticos com culpa no cartório. Não é a totalidade, mas é um número que já atrapalha. E você acha que eles vão peitar ministros que cumprem a Constituição apenas quando convém? É claro que não, porque esses ministros, alguns deles, é claro, não estou generalizando, acabam sendo parceiros do crime, porque eles fazem vistas grossas para certos políticos bandidos. E isso, não sou eu quem digo, isso é uma percepção da sociedade baseado em informações que a gente é pautado diariamente na mídia. Continuando aqui. Certa vez, um leitor fez um comentário sobre um dos meus artigos aqui na Oeste, que sintetizou bem o nascimento e a proposta dessa revista. Ele disse: há 2 tipos de imigrações, as que foram na direção do lugar onde o sol acorda e as que foram na direção onde o sol dorme. Lá nasceu a saga da Oeste. A saga dos que não temem se perder no escuro até encontrar a luz. Aqui apontaremos sempre, com profissionalismo e sem medo, o que pode tirar o Brasil do caminho do real progresso, assim como as transgressões sérias de agentes públicos e políticos que violam direitos constitucionais. Para graves difamações, já há leis e mecanismos de ação.
mas leis e abusos oriundos das vontades ungidas de membros encastelados em suas torres de marfim não podem e não devem criminalizar opiniões que ofendam. De tolos e mimados já bastam os novos revolucionários com suas guilhotinas virtuais. A liberdade de se expressar, mesmo a dos jacobinos na internet, não pode jamais ser guilhotinada. Nossa revolução aqui é contra a espiral do silêncio, seja contra os reis da corte ou os bobos da imprensa. Pessoal, esse foi o artigo dela, eu assino embaixo, ela realmente sintetizou, ela falou exatamente o que eu penso e o que eu vejo também, o que eu percebo da realidade, e é sempre muito, muito lamentável que isso ocorra, principalmente atos anticonstitucionais e que, portanto, se não segue a Constituição, é algo criminoso, certo? Não cumpre a lei, é criminoso. Ou seja, a gente está vendo coisas criminosas partirem do STF. E isso realmente é uma pena, porque além da instituição ser necessária para a existência de uma democracia, ela também custa uma fortuna para os cofres públicos. A gente tem que trabalhar 5 anos do ano para, entre outras coisas, bancar os maiores salários da República, que são dos ministros do STF, e também os penduricalhos que estão espalhados em todas as instâncias da Justiça do Brasil e também do Ministério Público, o que também é muito, muito lamentável. Pessoal, é isso. Deixe seus comentários. Se vocês gostaram, compartilhem o vídeo. Se inscrevam nas minhas redes sociais e até a próxima.